Números, capítulo 26. Nova Bíblia Viva. Depois que terminou a praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de todos os homens de Israel de 20 anos de idade para cima, que são capazes de ir para a guerra. Israel estava acampado nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão, do outro lado de Jericó, quando Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com os líderes das tribos de Israel e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram os enoquitas, que tinham esse nome por causa de Enoque, os paluítas, que tinham esse nome por causa de Palu, os hezronitas, que tinham esse nome por causa de Hezron, os carmitas, que tinham esse nome por causa de Carme. Foram contados dos grupos das famílias de Ruben 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os dois líderes que se reuniram com Coré e se rebelaram contra Moisés e Arão e contra o próprio Senhor. Mas a terra se abriu e os engoliu juntamente com Coré, e o fogo queimou 250 homens seguidores deles. Isso serviu de advertência para todo o povo. Mas os filhos de Coré não morreram. Os descendentes de Simeão, segundo seus grupos de famílias, foram os neomelitas, que tinham esse nome por causa de Nemuel, os jaminitas, que tinham esse nome por causa de Jamim, os jaquinitas, que tinham esse nome por causa de Jaquim, os eraitas, que tinham esse nome por causa de Zerá, e os saulitas, que tinham esse nome por causa de Saul. Foram contados do grupo de família de Simeão 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo os seus grupos de famílias, foram os zefonitas, que tinham esse nome por causa de Zefon, os agnitas, que tinham esse nome por causa de Agim, os sunitas, que tinham esse nome por causa de Suni, os osnitas, que tinham esse nome por causa de Osni, os eritas, que tinham esse nome por causa de Eri, os aroditas, que tinham esse nome por causa de Arode, e os erelitas, que tinham esse nome por causa de Ereli. Foram contados dos grupos de família de Gade 40.500 homens, além de e Onã, que foram da terra de Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os grupos de família, foram os selanitas, que tinham esse nome por causa de Selá, os perezitas, que tinham esse nome por causa de Pérez, e os zeraitas, que tinham esse nome por causa de Zerá. Os descendentes de Pérez foram os hezronitas, que tinham esse nome por causa de Hezron, e os emulitas, que tinham esse nome por causa de Emul. Foram contados dos grupos de famílias de Judá 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus grupos de famílias, foram os tolaitas, que tinham esse nome por causa de Tolá, os puvitas, que tinham esse nome por causa de Puva, os jazubitas, que tinham esse nome por causa de Jazube, e os sinronitas, que tinham esse nome por causa de Sinron. Foram contados dos grupos de famílias de Issacar 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo os seus grupos de famílias, foram os sereditas, que tinham esse nome por causa de Sered, os eleonitas, que tinham esse nome por causa de Elon, e os jaleeitas, que tinham esse nome por causa de Gelael. Foram contados dos grupos de famílias de Zebulon 60.500 homens.
Os descendentes de José, segundo seus grupos de família, por meio de Manassés e Efraim foram. Os descendentes de Manassés foram os Maquiritas, que tinham esse nome por causa de Maquir, filho de Manassés. Maquir teve um filho chamado Gileade, de onde vem a família dos Gileaditas. Estes foram os descendentes de Gileade. Os Jezritas, que tinham esse nome por causa de Jezer. Os Elequitas, que tinham esse nome por causa de Eleque. Os Asrieitas, que tinham esse nome por causa de Asriel. Os Siquemitas, que tinham esse nome por causa de Siquém. Os Semidaitas, que tinham esse nome por causa de Simidá. E os Efeitas, que tinham esse nome por causa de Efer. Mas Elofeade, filho de Efer, não teve filhos, apenas filhas, que foram Malá, Noá, Oglá, Mica e Tisra. Foram contados dos grupos de família de Manassés 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus grupos de famílias, foram os Sutelaitas, que tinham esse nome por causa do Sutela, os Bequeritas, que tinham esse nome por causa de Bequer, os Taanitas, que tinham esse nome por causa de Taã. A família dos Eremitas surgiu de Herã, filho de Sutela. Foram contados dos grupos de família de Efraim 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo seus grupos de famílias. Os descendentes de Benjamim, segundo seus grupos de família, foram os Belaitas, que tinham esse nome por causa de Belá, os Asbelitas, que tinham esse nome por causa de Asbel, os Airamitas, que tinham esse nome por causa de Airã, os Sufamitas, que tinham esse nome por causa de Sufã, os Ufamitas, que tinham esse nome por causa de Ufã. Surgiam duas famílias a partir dos filhos de Belá, os Arditas, que tinham esse nome por causa de Arde, e os Naamitas, que tinham esse nome por causa de Naamã. Foram contados dos grupos de família de Benjamim 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus grupos de famílias, foram os Suamitas, que tinham esse nome por causa de Suã, filho de Dan. Esses foram os grupos de família de Dan. Foram contados dos grupos da família de Dan todos os grupos de famílias suamitas, 64.400 homens. Os descendentes de Azer, segundo seus grupos de famílias, foram os Iminitas, que tinham esse nome por causa de Imná, os Isvitas, que tinham esse nome por causa de Isvi, os Beriaitas, que tinham esse nome por causa de Beriais. Surgiu duas famílias a partir dos filhos de Beriais, os Eberitas, que tinham esse nome por causa de Eber, e os Malquielitas, que tinham esse nome por causa de Malquiel. Azer teve uma filha chamada Sera, e foram contados do grupo de família de Azer 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus grupos de famílias, foram os Jazeelitas, que tinham esse nome por causa de Jazeel, os Gunitas, que tinham esse nome por causa de Guni, os Jezeritas, que tinham esse nome por causa de Jezer, e os Selemitas, que tinham esse nome por causa de Silém. E foram contados dos grupos de família de Naphtali 45.400 homens. O número total de homens contados em Israel foi de 601.730 homens. Então o Senhor disse a Moisés: a terra será dividida entre eles como herança, de acordo com o recenseamento. A um grupo de famílias maior deu uma herança maior, e a um grupo de famílias menor uma herança menor. Cada um receberá a herança proporcional ao seu número de homens contados. A terra será repartida por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus pais.
Os líderes das tribos maiores devem se reunir para sortear os pedaços maiores de terras entre si. E os líderes das tribos menores devem se reunir para sortear os pedaços de terra menores entre si. E estas são as famílias dos levitas contados no recenseamento de acordo com seus grupos de família. Os gersonitas, que tinham esse nome por causa de Gerson, os coatitas, que tinham esse nome por causa de Coate, os meraritas, que tinham esse nome por causa de Merari. E também haviam os seguintes grupos de família entre os levitas: os libinitas, os hebronitas, os malitas, os musitas e os coreitas. E Coate era o pai de Arão. Quando Levi estava no Egito, teve uma filha chamada Joquebede, que se casou com Arão, filho de Coate. E os filhos de Arão e Joquebede foram Moisés, Arão e Miriam. E os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram ao Senhor fogo que não era sagrado. O número total dos levitas, contados do sexo masculino de 1 mês para cima, foi de 23.000. Eles não foram contados juntos com os outros israelitas, porque não receberam propriedade na divisão das terras entre as tribos. Foram estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão, do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os israelitas que foram contados por Moisés e o sacerdote Arão no deserto de Sinai, porque o Senhor havia dito que aqueles israelitas iriam morrer no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.